Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso estudo de citologia, né? Nós estávamos aí uns dias parados, mas estamos de volta nesse estudo no qual nós ainda temos assim uma grande jornada pela frente. Nós vamos estudar ainda o núcleo celular, os seus principais componentes. Nós também vamos estudar nas aulas seguintes, né? Após essa nós vamos estudar os cromossomos, que também faz parte aí do núcleo celular, mas ele precisa aí de uma aula bem específica só para ele, tá certo? Também vamos estudar a mitose e a síntese de proteína. Então, pega lá o teu material, faz as tuas anotações, porque você é aquele aluno que está preparado para todos os tipos de provas. Mas antes de nós entrarmos nas explicações propriamente ditas, deixa eu contar aqui para vocês uma pequena história, né, que vocês vão entender ainda melhor a importância do núcleo celular para os seres vivos, tá certo? Então, Belinda, ela era uma ovelha de 6 anos de idade, certo? Ela era da raça Finis Dorset, ela tinha uma cor bem clara e bem uniforme. Ela também era um experimento inédito, né? Ela foi participar de um experimento inédito. Ela foi a doadora do núcleo de uma célula das suas glândulas mamárias. Já a Fluffy, que é uma outra ovelha, ela era da raça Scotch Blackface, quer dizer cara preta, não sei nem se é assim que se fala, mas é a ovelha da raça cara preta, tá certo? Ela foi a doadora de um óvulo cujo núcleo ele foi eliminado e substituído aí pelo núcleo das glândulas mamárias de Belinda. Então, esse experimento ele foi se desenvolvendo, né, lá com os cientistas, e no dia 5 de julho de 1996 nasceu Dolly, um clone perfeito de Belinda. E esse nome, Dolly, dizem foi uma duvidosa homenagem a uma cantora dos Estados Unidos chamada Dolly. O porquê também não sei explicar, mas vocês podem fazer as suas pesquisas e saber por que essa ovelha recebeu esse nome. Então, esse biólogo escocês, Ian Wildman, ele liderou esse experimento que causou assim, uma grande polêmica na época. Ele foi muito defendido por alguns e criticado por outros, pois esse experimento ele abriu as portas para a clonagem humana e bastou um único núcleo celular de Belinda instalado no citoplasma do óvulo de Fluffy para originar Dolly, que seria uma réplica perfeita de Belinda. É isso mesmo, tá certo, gente? E aí vocês ficam assim pensando, né, que um único núcleo de uma célula qualquer do nosso corpo, ele possui todas as informações necessárias para originar um organismo completo? Que perfeição, hein? Que são aí os seres vivos. E que os núcleos de todas as nossas células, elas têm informações idênticas, porque eles são a reprodução fiel do núcleo da célula ovo, a célula qual originou qualquer ser vivo, hein? Então, essa é a história aí para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa importância do núcleo. Então, a nossa viagem ao interior das células chega ao núcleo, que contém todas as informações necessárias para o desenvolvimento e também para o metabolismo celular. E nessa aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos básicos, né? Nós iremos conhecer um pouco sobre o histórico da descoberta do núcleo celular. Também vamos ver o núcleo e seus principais componentes esses que são os envoltórios, né, nucleares, que também é chamado de carioteca. Nós vamos ver também a cromatina, o nucleolo, o nucleoplasma, que também pode ser chamado de cariolínfo, tá certo? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Para nós começarmos, vamos entender um pouquinho aqui sobre o núcleo. Ele é a região da célula onde são encontrados todo o material genético, que é o DNA, dos organismos, tanto organismos unicelulares como organismos multicelulares. Todos eles são encontrados aí no núcleo. O núcleo das células ele foi observado pela primeira vez em 1682. Alguns anos depois, um botânico escocês, Robert Brown, ele reconheceu a estrutura como algo presente em praticamente todas as células e a essa ele atribuiu o nome de núcleo. Tá? Já na metade do século XIX, um outro estudioso, né, o biólogo alemão Walter Flemming, ele estudando aí a divisão celular, ele notou que o núcleo ele continha assim, um material, esse material ficava corado com determinados corantes básicos e ele chamou esse material de cromatina, que é uma outra estrutura presente aí no núcleo. Ele também observou
porque quando uma célula ela se dividia, esse material ele era repartido entre duas células filhas, né, em mesma quantidade. Então ele concluiu que todo núcleo se originava de um outro núcleo pré-existente. Então todos esses estudos foram necessários para ser feitas todas essas descobertas, tá certo? E no interior do núcleo nós podemos encontrar o material genético e também proteínas específicas, como as proteínas chamadas de histonas, que elas vão ter aí uma função fundamental nessa produção aí do DNA e do RNA das células. E a principal função do núcleo é coordenar as atividades das células por meio da síntese de RNA, que está ligado também à síntese de proteínas, e esse núcleo celular ele é composto por 4 partes fundamentais, que eu falei para vocês agora há pouco, que é a carioteca, também chamado de envoltório nuclear, a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma, que também pode ser chamado de cariolinfa. Há células com 2 ou mais núcleos, né, como as células das fibras musculares. Também tem células com núcleos grandes, como as células dos glóbulos brancos, e outras células que elas perdem o núcleo quando elas estão no processo de amadurecimento, como é o caso aí das hemácias dos mamíferos, e que nós já falamos aí para vocês em aulas passadas, tá certo? Sobre essas hemácias aí dos mamíferos. O núcleo ele é delimitado pelo envelope nuclear, que é a carioteca. Ela é constituída por 2 membranas lipoproteicas, tá certo? São 2 faces. Na face interna da membrana, ela é voltada para o interior do núcleo e ela é reforçada por uma camada de filamentos proteicos que ela vai constituir o que a gente chama de lâmina nuclear. Em diversos pontos aí desse envelope nuclear, essas membranas, né, a membrana interna e a externa, elas vão se fundir em torno de um poro, onde vai ocorrer aí a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. E cada poro desse é uma estrutura complexa e constituída por proteínas que vão controlar aí a entrada e a saída de substâncias. Também o número desses poros na carioteca ele vai depender da função desempenhada aí por essas células. Por exemplo, as células secretoras, que elas têm uma intensa atividade de síntese proteica, geralmente elas vão apresentar um núcleo com muitos poros. Então, dependendo aí da função de cada célula, ela vai ter mais ou menos poros, certo? A cromatina, ela é composta por um emaranhado de filamentos bem fininhos, são chamados de cromossomos, que durante o período em que essa célula ela não está se dividindo, que é o período da interfase, ela vai apresentar-se dispersa aí nesse núcleo, tá certo? E esse filamento de cromatina, que é o cromossomo, ele é uma única e longa molécula de DNA. Esse DNA ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, porque ele vai estar enrolado em proteínas específicas, e essas proteínas são chamadas de histonas, que elas têm uma função estrutural e reguladora, e outras com função de síntese e transporte de substâncias diversas e de regulação. E quando a divisão celular tem início, os cromossomos vão se dobrar até atingir o seu grau máximo de compactação, certo? No interior do núcleo também, gente, há uma ou mais estruturas globulares bem densas, que são denominadas de nucléolos. Esses nucléolos, eles são estruturas que vão estar presentes no núcleo das células eucarióticas e é uma das mais importantes organelas presentes no núcleo das células eucariontes. E por que elas são importantes? Porque elas vão produzir os RNAs ribossomos, que eles vão ter aí a função, né, que é a função mais importante aí, que é auxiliar na produção do RNA. Além disso, ele vai armazenar esse material e vai coordenar também os processos de reprodução celular através também dessa síntese de proteína. Aí a cromatina que vai estar atuando como a organizadora aí desse núcleo, tá certo? Então ela vai ter toda essa estrutura, né, como se fosse um evento que a célula faz para que haja essa divisão celular. Então ela vai estar participando disso. E a cromatina ela vai estar mergulhada em um líquido que é o nucleoplasma, também é chamado de cariolinfa. Esse líquido ele é constituído por águas,
sais minerais, proteínas e materiais que vão participar aí da síntese do ácido nucleico, certo? Para vocês terem uma ideia, no ano de 2003, alguns pesquisadores brasileiros e também dos Estados Unidos, eles identificaram uma nova organela em meio ao nucleoplasma que eles denominaram de retículo nucleoplasmático, que ele é responsável pelo transporte de íons de cálcio. E também ele é essencial para o processo de multiplicação celular e para a ativação dos genes no controle da apoptose, que é a morte programada aí das células. Portanto, há uma constante troca de material, que são aí os nucleotídeos, RNA, a proteína, dentre outros materiais aí que a célula necessita, essa troca entre o núcleo e o citoplasma, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, porque eu atingi o meu objetivo, que era levar até você as informações essenciais para que você atinja o seu objetivo, que é ter sucesso nos vestibulares ou em qualquer tipo de prova que você for fazer. E é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar a você conquistar o teu sucesso. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!